no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 5. Eu estou muito feliz, eu estou vendo bastante gente que eu não vi aqui já por falar nisso. Eu estou vendo bastante gente que eu não vejo aqui já há algum tempo. Estou muito feliz, mas estou muito feliz por ver aqui o Gilson e a Marileide. Estou muito feliz. Estava sentindo falta dos dois. Estava sentindo falta dos dois. E estou feliz por vê-los aqui. Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém. E Deus abençoe a Tati também, né? Glória a Deus por isso. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler enquanto você acha. Diz assim a palavra: 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos agora, Pai, meditar na Tua palavra. Deus, eu te louvo, meu Deus, por preparar esse momento mais uma vez, para estarmos aqui, Senhor Deus, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome no culto de ceia, caindo no domingo de Páscoa. Oh Deus, obrigado, Senhor. E agora, Pai, nos rendemos a Ti e pedimos, Pai, ensina-nos a Tua palavra. Ensina-nos, meu Deus, meu Pai, a Te adorarmos, meu Deus, meu Pai. Ensina-nos, meu Senhor, meu Deus, a cada dia sermos mais e mais fiéis a Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu me rendo a Ti, Espírito de Deus, e Te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar aos nossos amados, às nossas amadas internautas, a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo site da igreja, pela internet de maneira geral, pelo YouTube. Quero dizer que Jesus te ama e que Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida. Deus te ama muito, muito mesmo. E nós estamos reunidos aqui no Ministério Palavra de Vida, na rua Teodolino Pereira de Almeida, no número 59, próximo ao lado da Vimara, bem encostadinho da Vimara, todo domingo às 18 horas, toda quarta-feira às 19h30, todo segundo sábado às 19 horas. Venha nos visitar. Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida. Aqueles que moram muito longe, pessoas que estão na Alemanha, na Itália, na Espanha, na África, enfim, pessoas que estão pelo mundo todo, que não tem como vir aqui, nos acompanhem sempre pela internet, pelo YouTube, o Ministério Palavra de Vida, pelo site da igreja, que é o www.ministeriopalavradevida.com.br, pelo site da igreja, que é o Ministério Palavra de Vida São Paulo, ou pelo meu Facebook pessoal, que é o Wilson Souza. Estamos sempre postando a mensagem, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de Deus para a tua vida, porque Deus te ama muito. Amém? Irmãos, dê uma salva de palmas para os nossos irmãos. Aleluia. A mensagem que Deus colocou em meu coração é justamente essa que está aí no versículo: Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa. E eu quero pregar em um texto. A mensagem vai ser bem óbvia, porque é uma mensagem temática. Então vai ser uma mensagem bem óbvia. Eu quero pregar no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12.
E se você puder, deixa aberto a sua Bíblia nessa passagem. Olha só, a palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que quer dizer passagem. Significava que o anjo da morte, que viria fazer justiça, matando os primogênitos do Egito, passaria por cima da casa dos israelitas. O mal não lhe atingiria. Anualmente eles fariam uma pausa para recordar o dia em que o anjo destruidor poupou as suas casas, e agradeceriam a Deus por salvá-los da morte e libertá-los da escravidão. Para o crente, a Páscoa é o símbolo da passagem de uma vida de pecado para uma nova vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Páscoa foi instituída por Deus. Quando você vai estudar sobre Páscoa, você ouve várias ilações, vários comentários, dizendo que a Páscoa já era praticada por outros povos, mas nós vivemos pela palavra. O que está fora da palavra não nos interessa. Amém? E a Bíblia diz que a Páscoa foi instituída por Deus. Começando aí em Êxodo 12, versículo 1. Eu quero te contextualizar antes de entrar aí. Olha só, você vai se lembrar, até porque tem passado filmes falando sobre isso, então você vai se lembrar. O povo de Deus foi levado por Deus para o Egito. Lembra de José? José foi vendido pelos irmãos. José entrou no Egito como um escravo, como um ladrão. Deus exaltou José e o colocou como líder no Egito. Amém? Amém. Quando José assumiu, olha só, irmãos, Deus não faz nada por acaso. José foi vendido pelos irmãos. Deus estava usando aquilo ali para que no futuro fosse preparada uma grande bênção na vida do povo de Deus. Isso quer dizer o quê? Que as coisas ruins que acontecem em nossa vida, Deus reverte para a bênção no futuro. Aleluia. Amém? Aleluia. Quando José se torna líder no Egito, ele traz toda a família dele, o pai e todos os irmãos, numa soma de 70 pessoas. Diz a palavra do Senhor que quando José morreu, assumiu um faraó no Egito que não conheceu a José. Esse faraó começou a pesar sobre o povo de Deus, a castigar o povo de Deus, a aumentar o trabalho em cima do povo de Deus. Mas o povo de Deus, lá vou eu usar um linguajar que é chavão. O povo de Deus é igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Diz a palavra do Senhor que quanto mais o povo de Deus era oprimido, quanto mais o povo de Deus apanhava, mais o povo de Deus prosperava. Mais o povo de Deus, esse faraó ficou doidinho. Ele baixou um decreto dizendo: mande matar todos os meninos. Porém, as parteias, ajuda a memória, Cifrá e Puá, não mataram Moisés, e não mataram, elas procuravam não matar os meninos, elas temiam a Deus. O faraó chamou e falou: por que você não está matando os meninos? Elas falaram: porque as mulheres egípcias são muito fortes, e elas dão a luz, e quando a gente chega elas já deram a luz. Nisso Moisés recebeu um livramento, ficou com a mãe até os 3 meses. Depois a mãe colocou num cesto, você conhece a história, e ele foi recolhido pela filha de Faraó, foi criado por Faraó. Depois aos 80 anos, Moisés fugiu para o deserto. No deserto Deus revela para Moisés. Deus fala: Moisés, você vai libertar o meu povo. Concluindo, o povo de Deus ficou cerca de 400 a 450 anos como escravo no Egito. Ficou de 400 a 430 anos, 450 anos, varia de intérprete para intérprete, como escravo no Egito, comendo pepino, comendo cebola, comendo os restos que os egípcios
estavam trabalhando, sendo castigado, perseguido, massacrado. E quando esse povo massacrado se deu conta de que havia alguém que poderia mudar a história dele, diz a palavra que esse povo começou a clamar a Deus. Você não entendeu? Quando esse povo se deu conta de que havia alguém que poderia mudar a história dele, esse povo começou a clamar a Deus. Eu quero te dizer que nada é escrito na Bíblia por acaso. Ainda hoje, no meio da sua luta, no meio da sua perseguição, no meio da sua angústia, o mesmo Deus que eles clamaram é o Deus que pode mudar a sua história também. Aleluia. Deus levanta Moisés e Deus derrama 9 pragas, vamos por partes, sobre o Egito. Cada praga, Faraó falava: vou libertar o povo, depois voltava atrás, vou libertar o povo, depois voltava atrás. Chegou uma hora que a taça da ira de Deus se encheu. Faraó tanto brincou com Deus que a taça da ira de Deus se encheu. Irmãos, isso é sério. Não devemos brincar com Deus. Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa. Porque Deus é amor. Mas lembra lá do hino? Marco Antônio? Deus é amor, mas é justiça também. Chega uma hora que a taça se enche. Deus chega para Moisés e fala para Moisés, vamos lá, capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será por princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Deus falou com Moisés: eu vou enviar o anjo da morte, e esse anjo vai matar todos os primogênitos do Egito. Quando eu li esse texto, como um estudante de história, como um futuro professor, ou até mesmo historiador, não sabia o que eu ia ser. Eu, carne pura, churrasco ambulante. Eu falei como você está falando. Como é que pode um Deus de amor matar toda criança, todo primogênito, o primeiro filho? Muitas pessoas questionam isso. O que acontece? Primeiro, Deus é amor. E muitas vezes, por amor, Ele faz essas coisas. Segundo, todo primogênito do Egito era consagrado ao Deus Ra. Todo primogênito do Egito era uma figura do Deus Ra. E o principal primogênito do Egito, que era o filho de Faraó, era considerado um Deus na terra. Irmãos, Faraó era considerado um Deus na terra, o filho dele também. Tanto que o Faraó podia ter todas as mulheres que quisesse, mas só podia casar com uma parente próxima, ou irmã ou prima, para que os filhos fossem tudo de sangue divino. Sangue divino, porque Faraó era considerado um Deus, a personificação de Ra. Mas pastor, não é Amon? Não, é Ra. Houve um faraó chamado Amenófis IV, que fez uma unificação entre Amon e Ra, e tentou implantar o monoteísmo no Egito. Mas isso é outra coisa, eu estou aqui para te dar aula de história. Mas sabe, o que eu quero te dizer é que quando Deus falou: vou matar todo primogênito, eu vou mostrar que o dono da vida, o dono da morte sou eu, e que os primogênitos não são de Ra, os primogênitos são meus. Eu dei vida para eles e eu posso trazê-lo para a morte também, porque tudo pertence
ao nosso Deus. Amém? Mas pastor, Deus não podia fazer com que ele se convertesse? Deus não obriga ninguém a nada. Deus respeita a sua liberdade. Quem quer continuar com o coração duro, igual Faraó quando quis, Deus deixa. Ninguém é obrigado a amolecer coração. Deus apenas fica avisando: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Antes de vir o anjo da morte, Deus fala: olha, prepara uma Páscoa para mim. Desculpa, prepara um sacrifício para mim. Reúne as famílias. Reúne as famílias, cada uma na sua casa, e mata um cordeiro. E cada família, eu estou antecipando aqui, eu estou pulando meu esboço. E cada família vestida, todas vestidas, vão com sandália nas mãos, pronta para viajar, vão comer esse cordeiro. A família vai comer junto o cordeiro. Se o cordeiro for muito grande para uma família, então eles vão partilhar com as outras famílias. Amém? Se o cordeiro for muito grande para uma família, eles vão partilhar com duas famílias. Como deveria ser preparado esse cordeiro? É aí que eu quero chegar. O cordeiro deveria ser preparado com pães asmos. Pães asmos revelavam a pressa com que abandonariam o Egito, a farinha amassada sem ter recebido fermento por falta de tempo. Então o pão asmo era um pão sem fermento. Deus, em 1 Coríntios 5:8, em 1 Coríntios 5:8, em 1 Coríntios 5:8, em 1 Coríntios 5:8, eu vou lendo, diz assim: por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Fermento. Deixa eu te explicar uma coisa antes de me aprofundar aqui. Paulo falou que toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? E que o Antigo Testamento, aquilo que é escrito antes de Mateus, foi escrito como figura, uma representação do Novo. Ou seja, tudo que nós lemos no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Tudo que nós lemos no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Isso é importantíssimo. Olha só, Jesus Cristo falou que não se contamineis com o fermento dos fariseus, ou seja, com a maldade dos fariseus. Aqui nós lemos em 1 Coríntios 5:8: por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia. Quando Deus mandou fazer o pães asmos, sem fermento, estava querendo dizer que nós não podemos nos contaminar com o fermento do pecado, da maldade, da malícia, da fofoca, da contenda, da ira, da divisão. Nós não podemos ter fermento em nossa vida. Nós temos que ter o coração limpo da maldade, limpo da fofoca, limpo do ódio, da ira. Irmãos, um crente não pode ter ira no coração. Um crente não pode ter raiva, não pode ter ódio. Um crente tem que ser perdoador, não de boca, mas de coração, porque senão a sua oração não passa do teto. Não passa, esquece. Porque eu falo na Bíblia, Jesus Cristo falou: se teu irmão tiver algo contra você, não entrega a oferta, vai lá, se acerta com o seu irmão, depois volta. Por isso que o pão tinha que ser asmo.
sem fermento, você e eu não podemos. Eu estou pregando para mim, então eu sou melhor que você não. Nós não podemos ter o fermento da ira, do pecado na nossa vida. Nós somos os pães ázimos de Deus. Glória a Deus. Esse pão deveria ser comido com a carne do cordeiro. O cordeiro é tremendo. O cordeiro representava o preço da libertação, o preço da redenção, do resgate. Quem é esse cordeiro sem defeito? O cordeiro tinha que ser sem defeito. Lá em João, capítulo 1, versículo 29, Jesus ia chegando. João, no meio de todo mundo, olhou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, irmão, que linda a Bíblia. Quando lá atrás os israelitas estavam comendo da carne do cordeiro, que Deus falou tem que ser sem mácula, sem defeito. Sabe por que cordeiro? Porque o cordeiro é virgem. Cordeiro é um animal que não cruzou ainda. É um animal sem mácula, um animal puro. Aí me vem aquele endemoniado que escreveu o filme A Última Tentação de Cristo, e o outro que escreveu o Código da Vinci e fala que Jesus casou com Maria Madalena. Para! Cordeiro puro, imaculado, porque senão ele não pode tirar o pecado do mundo. Não tem como, irmão. Lá no Antigo Testamento apontou para o Novo, para Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E olha que lindo, quando você está participando da ceia, você está comendo a carne do Cordeiro, como lá atrás eles comeram a carne do Cordeiro. Aleluia. Cordeiro preparado com pães ázimos e ervas amargas. Então era o cordeiro, o pão e as ervas amargas. Vamos ver o que eram as ervas amargas. Erva amarga também é chamado de alface agreste. E para o que aponta a erva amarga? As ervas amargas lembravam as agruras, o sofrimento. Sempre que eles comessem aquela erva amarga, eles iriam lembrando do sofrimento que eles passaram no Egito. Eles estariam lembrando da opressão que eles passaram no Egito. As ervas amargas para nós, elas falam de duas coisas. Primeiro, da vida que nós levávamos antes de Jesus Cristo. Nós que somos aquele povo que ainda gosta da harpa, a gente lembra assim: era o pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje estou liberto, Cristo me que amor conselhos. Gente, é lindo. É lindo. Olha só, as ervas amargas nos levam. Pastor, minha vida era boa antes de estar em Cristo. Podia ser boa fisicamente, comendo, bebendo, mas espiritualmente não era boa, porque o seu espírito, o meu espírito, estava condenado para ir para o inferno. Então espiritualmente levávamos uma vida horrível, uma vida desgraçada, e não sabíamos. Mas aí, com amor, com o sangue dele, ele nos comprou e ele nos resgatou para uma vida nova e o céu garantido para nós. Ei, você é cidadão do céu, porque Jesus Cristo, com amor, se entregou por você. Com amor, ele morreu para que você tenha vida eterna na presença do Pai. Mas tem uma outra coisa: as ervas amargas nos apontam para algo bem atual, constante, e que vai acontecer muito mais ainda. Quero dizer para a Júlia: Deus te ama muito, você é muito importante para Deus, é muito importante para esse ministério. Nós não abrimos mão de você demais, nós não te rejeitamos, nós te amamos demais. E o Senhor coloca no meu coração para dizer para você: você é uma joia preciosa, Ele te ama muito. Nunca tira isso do seu coração. Se alguém, ao contrário, não aceita nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus.
e para o amanhã na vida do cristão. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. As ervas amargas apontam para as amarguras, as agruras que nós vamos ter. Aquele que diz vem para Jesus que nunca mais você vai passar por luta é um mercador mentiroso. A vida do cristão é uma vida de luta. A vida do cristão é uma vida de batalha. A vida do cristão é matando um leão a cada dia, como Davi matou. A vida do cristão é matando um urso a cada dia, como Davi matou. A vida do cristão é ser perseguido, é ser abandonado, é ser rejeitado. Quando procura fazer a coisa da melhor maneira possível, mas mesmo assim não há reconhecimento, porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos esperar reconhecimento nem galardão do homem, como o presbítero Luiz falou aqui na hora da ministração da oferta. Mas eu quero te dizer, o seu galardão vem do Senhor, o reconhecimento vem de Deus. É Deus quem reconhece, e ainda vou dizer mais, é Deus quem prepara pessoas para te abençoar e mostrar que Ele está alegre e satisfeito com você. Não olhe para o homem. As ervas amargas mostram o sofrimento que vamos passar na terra, e vamos. Hoje mesmo nós vamos orar no final, mas vou usar a mensagem. Foi o enterro do filho da nossa missionária, irmã Maria Inês, crente, fiel, que vinha para... Irmãos, eu e a Aninha, nós vimos a irmã Maria Inês vir para a igreja de uma maneira que nós não acreditávamos. Ela não conseguia nem segurar direito no ferro, não é? Para ficar em pé. A gente olhava para ela, como que essa mulher veio para a igreja, doente, perseguida, maltratada, humilhada. A maior parte das pessoas na situação dela passariam da igreja, mas ela toda quarta-feira, todo domingo estava na igreja, mesmo doente. Uma mulher de oração, uma mulher que quando estava em São Paulo, enchia a igreja, trazia um monte de gente, visitadeira, visitando os enfermos, nunca esperou pelo pastor para visitar, ela ia. Sabe o que aconteceu com a irmã Maria Inês? Há um ano atrás ela enterrou uma filha. Aí exatamente um ano depois ela enterrou um filho. Hoje, pastor, o senhor foi? Não. Por quê? Porque foi às 5 horas e eu deveria estar aqui. Mas ela não é crente? É. Você está me entendendo? E aí você, por causa dessa sua luta, eu não vou dizer lutinha, porque a sua luta é grande. Eu não gosto quando o pastor vem, irmã, essa lutinha nada. Quem sabe a extensão da minha luta sou eu. Nunca desfaça da luta do outro. A sua luta é grande, mas eu vou te dizer, é bíblica. São as ervas amargas que acompanham o pão. Jesus Cristo nunca disse que seria fácil, mas Ele te disse: eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, não afundará. Ele falou: eu estarei contigo. No meio da tua luta, eu estou contigo. Lá em Mateus 20:28, Ele diz o que? Estarei convosco até a consumação do século. Você vai ter aflição, você vai ter luta, você vai ter provas, ervas amargas vão te acompanhar, vão me acompanhar. Mas uma coisa é certa: o nosso Deus estará conosco no meio da luta. O nosso Deus estará conosco no meio da prova. Nós sabemos o que é luta, nós sabemos o que é prova, e temos que saber que Deus está conosco no meio da luta. Que Deus está conosco no meio da luta. O cordeiro teria que ser comido com pães assados e com as ervas amargas. Em Hebreus capítulo 10, versículo 32. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Olha isso aqui, irmãos, presta atenção nesse versículo. Ele não está falando da vida que a gente levava antes da luz que é Jesus.
Ele está falando assim, ó: lembrai-vos, pois, dos dias passados, em que, depois de ser iluminados, ou seja, de ter encontro com Jesus, ele é a luz, não é isso? Suportastes grande combate. Depois de você ter um encontro com Jesus, veio luta no teu lar. O seu marido que prometeu e não cumpriu, a sua filha que não está do jeito que você gostaria, o seu filho que está do jeito que você não gostaria e você sofre por causa desse filho, a sua filha que você sofre por causa dela, o seu marido que você sofre. Mas peraí, eu não estou em Jesus. A Bíblia não diz que aquele que está em Cristo, crendo no Senhor Jesus, será salvo a tua casa? Por que essa palavra não se cumpriu na minha vida? Por que a minha luta está, a minha vida está uma luta? Por que a minha vida está um combate? Aí você guarda Hebreus 10:32: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grandes combates, aflições. Ei, a sua vida na presença do Senhor vai ser uma vida de combate, vai ser uma vida de luta, vai ser uma vida de aflição, mas é uma luta em que você vai pelejar e o teu Deus vai pelejar com você. É uma luta em que você vai lutar, mas com a certeza de que a vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus. Eu posso estar caído, eu posso estar fraquinho, eu posso estar cambaleante, mas o meu Deus está comigo, o meu Deus está comigo, e se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo eu irei, à frente, avante, marchando, rastejando, mas não desistindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ei, andei, pastor, você fala assim que você não sabe da minha luta. Eu não sei, você também não sabe da minha. Você não sabe da minha, eu não sei da sua. Mas eu te garanto uma coisa: eu não sei da sua luta, mas eu sei do seu Deus. E eu acho que isso é o suficiente. Amém? Estou encerrando, de verdade. Deveria matar o cordeiro. Irmão, olha que tremendo isso. Pegar o sangue do cordeiro, passar na verga da porta, no umbral da porta. E Deus falou para Moisés: toda a casa que tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai entrar. Só uma perguntinha assim, essa eu quero que você responda. Quem é marcado com sangue? Dá glória a Deus aqui. Teve gente que não deu. Acho que é porque não entendeu. Eu vou explicar. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, o sangue de Jesus é derramado sobre você. Amém? Então agora eu vou perguntar de novo. Quem é marcado com o sangue aqui? Dá glória a Deus. Amém. Espero que você que esteja aí, dê glória a Deus também. Amém? Presta bem atenção. Está lá, de madrugada, quando eu orava, aquela coisa toda. Está lá o povo de Deus dentro de casa, dormindo. Acredito eu. Dormindo. Daqui a pouco, quem passa muito em filme, desenho, então eu estou com a imagem aqui. Vem o anjo da morte. Sonoplastia. E entra na casa dos egípcios e mata todos os primogênitos. Quando chega na casa do povo de Deus, aqui não. Aqui eu não posso entrar. Aqui eu não posso. Aqui tem sangue do Cordeiro. Aqui tem proteção divina. Aqui tem o sangue do Cordeiro. Aonde o sangue do Cordeiro está, há proteção. Aonde o sangue do Cordeiro está, há livramento. Aonde o sangue do Cordeiro está, o inimigo não pode tocar. Satanás não pode tocar. Aonde o sangue do Cordeiro está, a proteção de Deus é real.
que macumba não pega em crente. E eu estou falando que está gravado para a posteridade. Se fizer macumba contra mim, vai gastar dinheiro. Se colocar meu nome na boca do sapo, tadinho do bichinho que vai secar e eu vou engordar. Porque macumba não pega. Pastor, não desafio, não estou desafiando, eu estou falando a verdade, não pega. Mil cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, não serás atingido. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o tem e os livra. Há anjos de Deus me protegendo, te protegendo. Os anjos do Senhor estão te guardando. O próprio Deus está pelejando por você. Você é marcado pelo sangue do Senhor. Então você tem proteção de Deus na tua vida. Você tem que caminhar com essa fé. Você tem que caminhar com essa convicção de que Deus te guarda e te protege. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só, vamos lá. Em 1 de João, o Glauber vai colocar ali, não precisa abrir não, tá, irmãos? Depois, se você quiser, anota e vem em casa. Em 1 de João, essa é uma passagem que é muito bom querer saber. No capítulo 1, versículo 7, diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Porque eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer. Eu não gosto. Mas eu vou fazer porque ilustra bem. Eu gosto sempre de usar a Bíblia como ilustração. Mas quase todo estudante de teologia, ou leitor de Bíblia, de livros paralelos, sabe essa história. Conta a história que um homem chamado Martinho Lutero, antes de Martinho Lutero, a igreja poderosa é a igreja católica. E aí veio Martinho Lutero e houve uma divisão. E surgiu a reforma protestante e deu origem às várias igrejas, hoje chamadas evangélicas ou protestantes, amém? E conta a história que um dia Martinho Lutero estava em seu escritório e chegou o próprio Satanás para conversar com ele. E Satanás fez uma lista com todo o pecado de Lutero. Uma lista não foi pequena, acredito eu. E Satanás pegou e mostrou a lista para ele. Lutero não falou nada. Lutero pegou a caneta e escreveu assim no rodapé: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmão, eu errei, mas o sangue me lavou. Eu peguei, mas o sangue me lavou. Eu falhei, mas o sangue me lavou. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, não aceite condenação contra você, porque o próprio Deus já te perdoou lá da glória. O próprio Deus já derramou o sangue do Filho dele sobre você. Por isso vá, como Jesus Cristo falou para aquela mulher: mulher, onde estão os que te condenavam? Ninguém te condena, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. O sangue do Cordeiro é símbolo de uma aliança que Deus estabelece e que nunca será rompida. A partir daquele momento, no livro de Êxodo, quando o povo sacrificou o Cordeiro, foi estabelecida ali uma nova aliança. Já havia a aliança em Abraão. Aqui ele estabelece um acordo com Deus. Sempre será celebrada uma vez por ano, o povo hebreu, a Páscoa do Senhor. Era uma aliança, eles teriam que fazer. Sempre teriam que fazer. Em Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Olha só o que está escrito em Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Algumas traduções está escrito testamento. Amém? O sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue é para remissão, para perdão dos pecados. E o sangue é para a aliança. O sangue que Jesus derramou na cruz é o sangue que estabelece a minha aliança com Ele.
No sangue de Jesus, nós temos uma aliança com Deus. No sangue de Jesus, nós temos um pacto com Deus. E o pacto pressupõe que os dois lados têm compromisso. Eu quero dizer uma coisa: Deus nunca falha na parte dele. Deus nunca falha. Não é só você analisar o livro do Êxodo. Deus proveu na vida desse povo. Deus levou esse povo pelo deserto 40 anos. Não faltou água, não faltou carne, não faltou pão. A roupa do corpo deles não estragou. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez. É só você ler o livro do Êxodo que Deus cuidou do povo dele. O inimigo não tocou no povo. E quando você tem aliança com Deus, Deus cuida de você. Amém? Deus, pastor, eu tenho uma aliança com Deus em Cristo Jesus. Então se prepara para a provisão de Deus. Se prepara para o cuidado de Deus. Se prepara para a proteção de Deus. Amém? Glórias a ti, Senhor. Sempre que você for participar da Páscoa, lembre-se, a Páscoa tem que ser participada em família. Quando na nova aliança nós celebramos a ceia do Senhor, que é a figura da Páscoa. A Páscoa dos hebreus é uma vez, dos judeus é uma vez por ano. A nossa Páscoa, a nossa celebração é a ceia do Senhor. Se você puder abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 24. Eu vou lendo aqui, diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, o corpo do Cordeiro. Amém? Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. A ceia do Senhor é a nova aliança que temos com Deus em Cristo Jesus. Nós temos essa aliança porque a nossa Páscoa, Cristo, o Cordeiro, foi crucificado, foi morto, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vive e reina para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Dá uma salva de palmas.